Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de História aqui para os alunos do quarto ano, retratando um pouquinho sobre os conhecimentos que estamos aprimorando. Aqui no capítulo 4, falamos nas aulas anteriores sobre a formação da humanidade, né, que se deu pelos nômades. Depois introduzimos a parte do sedentarismo, que já discutimos a importância da agricultura e da pecuária. E hoje nós vamos dar início, né, ao estudo sobre a criação da escrita, a força das máquinas e a evolução tecnológica. Esse estudo ele vai ser dirigido referente às páginas 37 a 40 do capítulo 4. E aqui, gente, na parte inicial, na página 37, nós vamos fazer o estudo sobre a criação da escrita. Então, a escrita ela surgiu há mais de 6.000 anos atrás, né? E ela surgiu pela necessidade da economia. Quem tinha o poder sobre ela era considerada pessoas cultas, de grande conhecimento e fazia parte de uma civilização, ou seja, tinham conhecimentos elevados. Quem adquiriu na época esse domínio foram os governantes, os soldados, comerciantes, os professores, os sacerdotes. E eles eram pessoas que tinham o domínio para a execução da escrita, aprimorando o seu conhecimento e dando continuidade a grandes invenções que na época eram conhecidos como pessoas, membros da sociedade, formando uma civilização muito importante. A primeira forma de escrita que se deu foi na Mesopotâmia. Então, esse conhecimento ele era herdado, praticado e passado de geração para geração. Porém, a partir do primeiro conhecimento, eles foram desenvolvendo outras habilidades voltadas para esse conhecimento da escrita. E quem os possuía eram os governantes, os soldados, comerciantes, os professores, os sacerdotes, né, que eram pessoas cultas, pessoas consideradas pessoas da civilização. E a escrita ela foi sendo aprimorada em vários locais, tais como depois vieram o desenvolvimento dela por meio dos templos religiosos, das escolas, dos comércios, e a primeira forma de escrita, como vocês viram, apareceu mesmo, foi na região da Mesopotâmia. Depois, gente, nós vamos dando continuidade nessa unidade, depois da evolução da escrita, falando um pouquinho sobre a força das máquinas, né? Que isso aconteceu durante o século XVIII, aqui é o século XVIII, na Inglaterra, onde veio a primeira evolução por parte das máquinas. Antigamente, as máquinas elas eram fabricadas como objetos artesanais, ou seja, o homem precisava de um arco, de uma flecha, então ele desenvolvia o material da sua necessidade em forma artesanal, ou seja, ele criava, né? Ele desenvolvia. E depois, no século XVIII, teve o primeiro processo de evolução das máquinas se deu na Inglaterra. E com o surgimento dessas máquinas, o nível de produtividade ela aumentou muito, foi crescendo e foi tendo um aumento muito significante. E as máquinas elas puderam elevar, né, o aumento da velocidade da produção das mercadorias fabricadas nas fábricas. E com isso, com essa evolução dessa mercadoria, veio o processo de industrialização. O que é o processo de industrialização, gente? É o processo histórico, aqui, processo de industrialização, processo histórico, e também ele é um processo social, no qual a indústria torna-se o setor dominante da economia, ou seja, as indústrias começaram a dominar, isso no século XVIII, a economia na Inglaterra, por meio das mercadorias e dos tipos de produtos que foram sendo desenvolvidos dentro das indústrias com mais rapidez e agilidade. Isso gerou emprego e desenvolveu a industrialização desse país, ou seja, cresceu. Possivelmente a economia também, que é o capital do país, se elevou
pela venda, pelo processo de industrialização, pelo processo de fabricação. Então, a indústria começou a dominar a economia na Inglaterra no século XVIII. A partir daí, surgiram as novas tecnologias, que essas tecnologias, elas surgiram também de acordo com o desenvolvimento da industrialização. E esse processo, ele aconteceu há 40 anos, né, que foram criadas essas novas tecnologias, que veio no processo dessas novas tecnologias desenvolver o processo de informação e comunicação. E isso está se dando, inclusive, até hoje, por meio de quê? Esse processo está acontecendo por meio da nova tecnologia que nós temos hoje, que são os celulares, o computador, a internet, os aplicativos virtuais, e isso facilitou a nossa agilidade de informação, né? E a nossa interação entre pessoas e seres humanos, tornando, né, povos mais conectados junto à tecnologia. E isso através das novas tecnologias. Então, quando ocorreu esse processo de desenvolvimento da tecnologia, a partir do processo de industrialização, porque com um processo de industrialização que ocorreu no século XVIII, houve a evolução das máquinas, né? A agilidade, uma produção que se aumentou e se desenvolveu com mais rapidez. E aí formou esse processo de industrialização, que é quando a economia passa a ser dominada pelas indústrias, né? E aí surgiu o desenvolvimento das tecnologias. Em que sentido nós desenvolvemos esse meio tecnológico? Pela fabricação dos celulares, dos computadores, dos aplicativos virtuais, da internet. E isso vem facilitando a nossa interação enquanto seres humanos, tanto na parte da agilidade de informação, como na interação entre os seres humanos, nos tornando pessoas mais conectadas e informadas no meio tecnológico. E esse processo ele ainda ocorre, inclusive hoje, e vem se desenvolvendo. Agora, praticamente, nós estamos na era da evolução da tecnologia. Bom, gente, aqui nós vamos ficando. Espero que vocês tenham aprimorado um pouquinho esse conhecimento, fazendo aí um estudo individual da página 37 à página 40. Estudem passo a passo o surgimento da escrita, que nós já vimos que surgiu ali na Mesopotâmia. Depois vamos para a página seguinte, formando o estudo referente à força das máquinas, né, que surgiu na Inglaterra no século XVIII. Vocês viram que antigamente esses objetos eles eram fabricados de forma artesanal, e com o processo de evolução pôde ter um aumento no surgimento da industrialização, que é quando as indústrias começam a dominar o comércio, né, no caso da Inglaterra, que se desenvolveu as novas tecnologias que nós temos hoje, que são os computadores, a internet, os aplicativos virtuais, né, a rede social do modo em geral. E isso facilita o nosso processo de evolução enquanto seres humanos, porque nos tornamos pessoas mais evoluídas, né, mais conectadas, mais interagidas no meio da comunicação e no meio da informação. Para tanto, nós vamos aqui finalizando a nossa aula. Desejo que vocês possam fazer um estudo mais elevado dessas páginas e tirem as dúvidas por meio da plataforma e por meio do nosso grupo, né, trocando experiência, trabalhando esse assunto mais detalhadamente com a troca de experiência. Um abraço a todos.